Olá a todos, eu sou o Lex, eu sou um apreciador de quadrinhos e cultura pop e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí uma convidada muito top no meio empresarial. Tive a oportunidade de trabalhar junto com ela na American Express. Márcia Raio, gratidão, sempre muito bom te ver. Obrigada, Kennedy. Prazer é meu estar aqui com vocês. Perfeito. Márcia, conta para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, que é muito vasta, né? E os novos desafios que você tem enfrentado. Vamos lá, eu sou a Márcia, eu sou de São Paulo, já estou no mercado de relacionamento há praticamente 30 anos. Como disse o Kennedy, a gente aqui é da vanguarda, da época que a gente falava muito de relacionamento, já existia esse conceito para algumas empresas, principalmente as americanas. Hoje eu sou mãe de um menino de 22 anos que se forma esse ano, já está trabalhando. Eu digo que a área que eu atuo, que é relacionamento, que a gente chama de jornada do cliente, de sucesso, que é o Customer Success, a gente tem o nosso sucesso maior que ter os nossos filhos e ver eles se formando. Exato. E nesse mercado, durante todos esses anos, foram empresas nacionais e multinacionais, onde a gente sabe que uma boa parte desse relacionamento, quem trouxe para o Brasil foi a American Express. A gente passou por isso, teve oportunidade, depois a gente viu isso chamado como pós-venda, depois teve uma área de ombudsman, depois teve ouvidoria, mas tudo é o cliente no centro, né? E hoje voltou de novo esse movimento que a gente fala, né, da experiência do cliente, do sucesso do cliente. Então, a trajetória de ter sempre estado em situações em que o meu maior foco sempre foi com o cliente, eu acabei me especializando nessa parte de você conseguir, além do atendimento, fazer as situações de contorno, gestão de risco, porque dentro do que tudo é o ideal, acontece às vezes algumas inconformidades. E a gente trabalha numa busca constante para poder ir suprindo o que o cliente espera da companhia, o que ele espera do serviço. Isso enriquece muito as empresas. A gente vê que começaram com as grandes empresas, a gente tem isso muito forte no segmento de tecnologia, que é onde eu já atuo, que é a parte de você trabalhar com softwares que todo mundo quer um super CRM, quer saber o que o cliente gosta, qual é a próxima novidade que o cliente quer. Isso acaba trazendo um embasamento muito grande, porque no final existe uma outra pessoa do outro lado, como a gente, que também tem expectativas daquilo que a gente está consumindo, daquilo que a gente está comprando. E o comportamento do consumidor mudou muito nesses últimos anos, né? Ficou mais exigente. Sim. Hoje ele sabe que ele tem, além da gente falar, né, de qual a defesa do consumidor, mas é muito mais do que isso, né? Experiências contam muito mais porque mexe com a emoção das pessoas. Então, você não é vinculado só por causa de um preço, de um valor, de uma cor. Aquilo tem um significado. Quanto melhor essa experiência, aquilo é marcante, tanto quando você é criança, quanto você é adulto. Então a gente fala, a criança são os carrinhos, o adulto é o carro. E isso é a mesma coisa para a menina, para a mulher, né? Você tem experiências e vai para um segmento enorme de serviços, não é só prestação de serviços, são experiências de viagem, são experiências de quem faz esporte, tudo aquilo traz um viés muito emocional de pessoas que falam para pessoas e que também compartilham suas experiências, positivas e às vezes não tão positivas. Perfeito. Ô Marcinha, e até hoje o que mais conta é a quantidade de pessoas, né, do atendimento. E a tecnologia foi se transformando para proporcionar com que o cliente tenha mais canais de acesso e quanto menos, quanto assim, uma informação muito mais rápida do que se ele tivesse que correr para o call center. Só que com isso ele tira posto do trabalho também. É um risco. Como que você está enxergando essa tendência? Olha, eu acredito que, como a gente falou, a gente já passou por 5 grandes revoluções, né? Quando a gente vai falar lá de trás de época de energia, depois a gente vai falar de era industrial, a gente está num movimento que é a revolução digital, né? Que é essa era digital. E ela vem agora mais forte, porque já se falava de inteligência artificial há um tempo atrás, muitas das coisas que a gente usa nas redes sociais já usa inteligência artificial, só não estava para o público, para o mercado. Agora a gente vê de novo esse movimento e
de fato, você vai ter atendimentos, você vê no segmento jurídico que uma máquina pode fazer processos, mas ele não vai poder interpretar como advogado. Você vê uma situação em que vários exames médicos eles estão sendo altamente avaliados, onde a inteligência já consegue ver que aquela pessoa tem uma propensão a determinada doença, que talvez em anos de estudos de médicos não viria. Só que ainda, eu não quero ser uma romântica, mas tem coisas que você não vai substituir o homem. E aí, quando eu acho que eu faço até um link com a pergunta anterior, a emoção é algo que a máquina não vai fazer, mas vai avançar muito mais e a gente vai ter que se deslocar para novas formas de trabalho, né? Porque você tem aí, o que eu falo, né? O aprendizado ele é infinito. Enquanto o homem está vivo, ele tem a capacidade de aprender, de se reinventar e de ir evoluindo. E a gente está tendo esse movimento. Acho que a preocupação dos postos de trabalho, eu já teria até na nossa parte da base educacional. Quando a gente já estava no atendimento, sim, que era humano, então eu acho que assim, o atendimento humano, ele não se perde, mas ele diminui drasticamente. E as pessoas que têm esse viés de comunicação, de conhecimento, de aprendizado, serão pessoas ainda que serão necessárias. Mas que muitas das coisas, como você falou, que hoje as pessoas, a gente falava do autoatendimento do banco, hoje é na palma da sua mão, ninguém imaginava que a gente teria uma conta digital, ninguém imaginaria que a gente passaria tantas horas olhando para uma tela azul. Então, é uma preocupação que eu tenho para o mercado do jovem, que está começando, como era na nossa época. Tudo que vai mudando, só que vai ter uma evolução, mas ela sempre traz, eu falo que a evolução ela traz o conforto e o desconforto. A gente tem muitas coisas positivas, mas algumas coisas mudam e a gente tem que encontrar engrenagens de acompanhar essa mudança para não ficar para trás. Perfeito. E a tecnologia chegou assim de uma forma muito pesada, mas ela não está assustadora. Todo mundo está assimilando. As pessoas têm por isso que eu falo, o ser humano tem a capacidade de se adaptar. E eu acho que assim, a pandemia deu um empurrão para isso. Exatamente. Porque a digitalização já era algo, né? A automação já vinha forte, a digitalização também, mas estava ainda meio embrionário, porque isso já era usado, só não estava sendo divulgado, porque a hora que você tem um derrame, você espalha isso, você vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que assim, ela veio, é uma realidade, mas as pessoas elas estão se adaptando, porque elas já estavam meio que acostumadas com os smartphones, agora as redes. Então, assim, é algo que veio para ficar. A gente não tem como fugir dessa evolução. Não tem, é verdade. Agora, como que a gente surfa nela, como que a gente navega nela? O segredo é a adaptação mesmo. No final, a gente vai de novo para o ser humano, e os clientes também se apropriam disso, porque eles percebem que eles vão ter... Eu acho que é muita informação, e de muita informação se extrai coisas boas. Também tem coisas que não são tão boas, mas você consegue fazer um filtro disso e extrair isso. Perfeito. Marcinha, e depois a quantidade de empresas que você foi e os cargos que você foi ocupando, né? Hoje, qual que é o seu maior background de experiências? Porque você é uma das pessoas que o mercado precisa muito. Na verdade, o que eu vejo assim, né, uma trajetória profissional, quando você se vê aberta às mudanças e se você se adapta ao que está acontecendo, foi muito positivo ter começado em segmentos de meio de pagamento e cartão de crédito que a gente fala, né? É onde está o dinheiro, é onde está o transacional, é onde movimenta, a gente fala que movimenta o mundo, né? E as melhores escolas também. Exatamente. Então, assim, você precisa da base educacional e é uma balança que tem que estar bem equilibrada, por isso que isso vai fortalecendo. E acho que a vantagem de estar aberta a isso, então, novos conhecimentos, você estuda, você participa de workshops, você vai em evento, você sempre está antenado, por isso que eu falo, muita informação, você consegue colher muitas coisas. Ter trabalhado em empresas diferentes, uma hora como cliente, uma hora como fornecedora, você vai criando um viés de comunicação, de relacionamento mais genuíno. Você não está lá só por causa de um trabalho, por causa de uma remuneração. Você se identifica com aquele propósito. E você coloca um objetivo, né? Qual é a minha intenção hoje? É fazer com que os clientes tenham sucesso naquilo que eles compraram, naquilo que eles adquiriram. E a gente acompanha toda essa evolução das necessidades e vai criando dispositivos de uma boa oratória, de um bom relacionamento. De fato, a gente
tendo aqui outras entrevistas que a gente escuta no canal, a importância de você saber como que funcionam os bastidores da sua empresa para trabalhar e como que você otimiza isso para que seja percebido pelo cliente na ponta. Então, eu acredito que a experiência traz essa visão de que eu não vejo problemas, a gente vê solução, a gente vê desafio e a gente consegue reverter muita coisa, porque no final a gente vai ver que a gente vai se superando. Então, hoje o perfil da Márcia é uma pessoa que seria um conciliador, porque na verdade eu melhoro um processo que está numa ponta para outra pessoa perceber. E assim a gente vai descobrindo melhorias constantes e contínuas. Então, como eu falo, isso dá para aplicar em qualquer empresa, né? Da menor para maior, cada uma com o seu porte de tecnologia, com o seu staff. Mas sempre é um movimento que eu falo, eu sou muito entusiasta, então você tem como colocar o seu serviço em todas as frentes, porque é iniciando, fazendo algo que você vai construir, você tem que partir de algum princípio. A construção foi essa, né? Começou num atendimento e continua hoje, só que mais voltado para grandes empresas. Certo. Mas hoje você tem aí, como gestora, o controle do início, meio e fim, né? Uma visão daquilo que os clientes necessitam e também o olhar empresarial do que é possível fornecer. Essa construção foi ela foi se solidificando e o que você falou, hoje a facilidade de você ver um processo e não um problema, você vai mapear isso, são as famosas jornadas, né? Exato. A gente fazia os antigos fluxogramas, hoje a gente chama de jornadas, mas é desde do princípio de algo que você tem como ideia, né? Que pode até ser embrionário, até algo que de fato está acontecendo, porque não é estático, tudo pode ser melhorado. Você tem checkpoints, você tem checklists que são padrões, mas você vê que cada cliente tem uma necessidade e para cada segmento de indústria também, mas todas vão afunilar no que a gente fala que é o cliente. E aí é um mar de possibilidades, né? Infinito, porque é uma evolução constante, como a gente estava falando de evoluções, está sempre em constante melhoria. Perfeito. Marcinha, e você está sempre aberto a novos desafios do mercado também? Gosto, né? A gente gosta de o que a gente pode construir e trazer uma inovação para algum lugar ou construir algo, a gente vê que é factível de acontecer. Às vezes a gente vê que tem muitas empresas que têm a intenção, mas ainda não tem a área. A empresa atual mesmo que eu estou faz 3 anos, ela não existia essa área. Então eu implantei ela do zero. Então você vê que depois de um ano aquilo vai criando forma, hoje está solidificado, são mais de 20 indicadores, 2 anos consecutivos entregando o resultado de uma nota de CSAT, que é a satisfação do cliente, ter sido premiado pelo ISG. Então, assim, são formas de você perceber que você está dentro de um caminho e que você está deixando um legado. Então, essa construção constante para as empresas que têm essa necessidade, a gente consegue mostrar que isso é tangível, né? Isso é factível de acontecer. Não precisa começar grande, com uma área, com o melhor software. A gente sabe que existem coisas no mercado. Mas o investimento, começa pequeno, mas comece. Porque você vai ter uma oportunidade de melhorar muitos processos, mas começando de uma forma que vai se solidificando, vai criando uma musculatura e vai ganhando robustez. E aí a gente percebe que qualidade e satisfação faz parte da gente não perder negócio. Vale o esforço, porque a gente melhora a eficiência e traz o resultado. Perfeito. Marcinha, nós estamos satisfeitos, quero que você volte outras vezes. Fala os meus contatos que nós vamos escrever. Tá? Bom, eu estou como Márcia Heisman, no LinkedIn. Hoje tenho, se você quiser posso deixar meu celular, é 11 99776 1004. Não é necessário só a gente fazer negócios, mas conversar, fazer um benchmark. São várias ideias que a gente pode dar para as pessoas. Terei o maior prazer de estar contribuindo nisso. Obrigada. Obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica gestora, Márcia Heisman. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.